Muitos dos profetas, dos sacerdotes de Deus, muitos dos profetas de Deus eram rejeitados nos templos. Poucos pregavam nos templos, ou pregavam para aquele povo já. Só quando Deus mandava que ele viesse ali pregoar, quem estivesse na direção ali no sacerdócio, né? Quem estivesse ali na direção do altar daquele povo, Deus levantava um profeta, levantava um ungido e mandava ir lá falar, né? Com quem estivesse ali na frente, que viesse se converter diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus. E eles eram rejeitados, expulsos, né? Porque aqueles povos achavam todo torto, todo, né? Ainda se achavam mais do que qualquer outro que viesse a pregoar a palavra de Deus. Não mudou muito hoje, não mudou muito hoje. Hoje muitos que estão lá em cima, que estão profetizando, lá que tem aquele... Não aceita que uma pessoa lá de baixo, uma pessoa simples, venha estar sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo. Não, eles vão ouvir pelo que a pessoa tem. Infelizmente, a maioria do povo está desviada por causa disso. Estão na igreja, estão desviados porque ela vai ouvir a palavra de Deus pelo que a pessoa tem, pelos bens, né, pela aparência, pelas vestes, né? E quando chega alguém de Deus para trazer a mensagem de Deus, é rejeitado. Porque a pessoa acredita, né, que aquele Deus, né, que Moisés apregoava, a ostentação, né, a qual deixava o povo muito satisfeito com os bens materiais, né, a qual o ouro e a prata eram mais importantes do que uma alma, né, e a qual o pessoal conseguia viver anos e anos fingindo dentro dos templos, né, que nem Eli, né, que estava ali no templo, e os filhos dele desobedientes, fraudando o povo na prostituição. E Deus veio e falou com Eli para que viesse tomar providência. Eli continuou deixando os filhos fazer o que quer, até que Deus permitiu que acontecesse e fosse destruído de uma vez por todas, né, o ministério de Eli, junto com os filhos dele, e Deus passou o ministério para Samuel, né? Assim como também Elias, né, pregava lá e muitos se prostraram para Jezabel. Elias não queria, né? Elias não queria prostrar-se, e por isso ela queria matá-lo, porque ele era usado por Deus. E foi para o deserto, fugiu, e havia muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus naquela época, que temiam a falar a verdade, né? Temiam a enfrentar Jezabel. Mas Deus buscou e capacitou Eli para que viesse a enfrentá-los. E venceu, né, com os 400 profetas de Baal. Deus respondeu e mostrou o poder dele. Eles não satisfeitos, Jezabel ainda queria tirar a vida de Elias. Mas não tinha como, porque Deus estava na vida dele, embora ele foi para o deserto, embora ele ficou meio desgostoso, meio deprimido, achando que estava sozinho na terra, porque Deus mostrou um grande milagre diante do povo ali, com o desafio dos 450 profetas, porém o povo não se converteu. O povo de Baal não queria se converter, Jezabel não queria se converter. Acabe, que era do povo de Israel, era o rei, não gostava de Elias porque falava a verdade, mandava ele se converter e voltasse para Deus. E aí ficou difícil. E era sempre assim, diferente, como Jeremias também, né? Apregoava o fim dos tempos, que Deus ia entrar com providência, né? Ia ter o final, ia ter o juízo, né, para aquele povo de Jerusalém, a qual estava desobediente, o pessoal não queria ouvir Jeremias, né, jogou no campo, perseguia, castigava Jeremias, porque Jeremias dizia que Deus iria entregar Israel e Jerusalém na mão do inimigo, que era na época Nabucodonosor, entregar para a grande Babilônia, mas o povo não aceitava e castigava ele, fazia do jeito que eles queriam. Até que aconteceu, chegou o juízo, aconteceu, e foi levado todo o povo cativo para a Babilônia. A Jeremias sofria por falar a verdade, por querer, por trazer, né, aquelas mensagens, porque Elias foi o qual Jeremias foi o qual Deus escolheu para que viesse ali diante daquele povo trazer a verdade. Assim também como Elias,
não todos o povo de Deus vai enfrentar a verdade, nem todos também é chamado para falar a verdade ou para confrontar, né, o inimigo, né, a ponto de arriscar a própria vida, a ponto de perder tudo. Mas alguns são chamados. E esses que são chamados não tem para onde correr. Esses que são escolhidos, cada um tem sua missão aqui na terra. A Bíblia diz que cada um tem o seu dom. Cada um vai ser usado conforme foi chamado. E aqui na terra é assim. Então, irmãos, não mudou muito hoje, não. O povo vai muito pela aparência, cada um quer fazer o que quer, mas na realidade a vontade que prevalece é de Deus. E Deus vai continuar levantando seus profetas, seus discípulos, para pregoar a verdade, embora o mundo esteja sofrendo uma grande tribulação.